Vamos estar em oração um minuto mais. Vamos nos confiar integramente no nosso Senhor. Eu pergunto se irmãos estão podendo lá atrás escutar bem? Sim? Se escuta bem. Querido Pai, te agradecemos esta oportunidade de nos reunir em teu santo nome. Nos reunimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, confiando na tua fidelidade e misericórdia, no teu santo amor. Colocamos nas tuas mãos toda a nossa condição humana. Pedimos a ti que o Senhor sustente e fortaleça nosso homem interior, que nós em espírito e em verdade podamos te seguir, podamos perceber a tua condução. Te rogamos que nos guardes em ti e para ti, que alumies os olhos do nosso entendimento, que nos dirijas. Oramos confiadamente no precioso nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Conforme falamos o dia de ontem, estaríamos dando seguimento sobre a base do que foi estabelecido nas leituras anteriores. Hoje, acima daquele esqueleto básico do sonho que teve Nabucodonosor, vamos estar colocando acima dele as correspondências e acréscimos que o Espírito Santo deu no capítulo 7. Então, hoje por agora, vamos estar lendo no capítulo 7 de Daniel. Estaremos vendo as correspondências com Daniel 2 e também os acréscimos, porque Daniel 2 será o esqueleto mínimo. E agora, no capítulo 7, aparece uma série de bestas, chamadas civilizações humanas, impérios que governaram períodos da história, que se correspondem com aquelas porções da estátua que viu Nabucodonosor. Agora vamos ver as correspondências e como o Espírito Santo vai nos introduzindo, falando da mesma coisa, mas com revelação. Ontem fizemos menção, e agora, com a ajuda do Senhor, vamos comprovar como, graças ao inquirir que o Espírito de Cristo produziu em Daniel e as repetidas perguntas que ele fez, revelação foi acrescentada. Hoje vamos comprovar isso, e lembrem-se aquelas palavras que limos de Pedro, onde diz que os profetas que indagaram, inquiriram, ainda que não escreviam para si mesmos, escreviam para nós. Então vamos ver esse inquirir e esse perguntar dos profetas, neste caso de Daniel. Se nós temos a mesma atitude, também Deus pode nos dar luz do mesmo jeito, amém? Acerca do que foi escrito. Então, temos nosso coração esperando que o Senhor possa abrir cada vez mais nossos olhos. Capítulo 7, vou ler desde o verso 1, as primeiras partes, como se correspondem ao tempo passado, vou ler de uma maneira mais rápida. Mas quando vamos chegando a nossos tempos,
Vamos ler mais devagar. 7:1 de Daniel. No primeiro ano de Belsassar, este Belsassar era o filho de Nabonido, que foi um sucessor de Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Ou seja, que o sonho é um só sonho, mas subdividido em visões. Sonho é um, visões são várias. Cada império foi uma visão, e todas as visões foram parte de um sonho. Visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Isto foi no primeiro ano do governo de Belsassar. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Não necessariamente todos os detalhes, mas a suma deles. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite. Agora você pode ver que o sonho é chamado minha visão da noite. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E aqui nos lembramos daquele passagem de Apocalipse, quando aparece uma mulher sentada sobre uma besta, sobre um grande mar, e é explicado que esse grande mar se refere às nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, os espíritos se agitando no meio das populações do mundo. E aí, nessa agitação, nessa guerra entre eles, começam a surgir os chamados impérios mundiais, que nós chamamos de civilizações, mas que Deus chama de bestas. Deus não chama civilizações, Deus chama bestas. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Se levantaram impérios entre as pessoas, não todos iguais. E numa ordem especial. O primeiro, depois fala o segundo, depois vem o terceiro. Agora, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Daniel está vindo esta visão no ano 1º do rei Belsassar de Babilônia. Portanto, ele está vindo de Babilônia para o futuro. Ele não está falando do que foi antes de Babilônia, sino de Babilônia para o futuro. É muito interessante comparar isso com o ponto de vista do apóstolo João em Apocalipse. João não estava no tempo da Babilônia. João estava no tempo de Roma. E João olhava para trás, para o presente e para o futuro. Antes do tempo de Roma, disse João, que 5 foram antes dele. Ou seja que João pode ver antes de Roma, Grécia, antes de Grécia, Pérsia, antes de Pérsia, Babilônia, e ainda antes de Babilônia, Síria, e antes de Assíria, Egito. Porque João olha para trás, vê 5 antes de Roma. Um que é Roma, o outro que viria depois, entre os quais sairia aquele anticristo final. Então, o ponto de vista de João
é desde Roma, olhando para o passado, o presente e o futuro. Mas a visão de Daniel é desde Babilônia, não está olhando para trás e está somente olhando para o futuro. Por isso, João vê 7 cabeças e Daniel vê 4 bestas, mas todas elas se encaixam uma com a outra quando você compreende desde que ponto de vista cada um dos profetas está vendo. Daniel está vindo para o frente, desde Babilônia. João está vendo desde Roma, para trás, ainda para mais atrás que Daniel. E para o presente de João, que é o presente quando se escreveu o Apocalipse, e para o futuro. Agora, Daniel fala desde o tempo da Babilônia. Então, esta primeira besta que no sonho de Nabucodonosor era uma cabeça de ouro, aqui é um leão. Este leão tinha asas de águia, porque o Império Babilônio estava composto por aliados. Asas. Uma asa era nos assírios, a outra asa era nos caldeus, porque houve o Império Babilônio antigo, como aquele da Babel, de Nimrod, depois do Hammurabi, mas agora estamos no tempo de Belshazzar, que já é neto de Nabucodonosor. Então, Daniel está vendo a Babilônia final, praticamente. A Babilônia que era uma aliança entre assírios e caldeus, que são as duas asas deste leão, que se corresponde com a cabeça de ouro. Então diz assim: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Deixou de ser algo especial e voltou a uma posição natural, comum e corrente. E lhe foi dada a mente de homem. Agora passamos o verso 5 e vem o segundo império. No sonho de Nabucodonosor eram 2 braços de prata, a aliança dos medos e dos persas. E aqui, agora o Senhor apresenta outros detalhes e vai acrescentando. Verso 5: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, ou seja, o segundo império depois do Império Babilônico, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Vemos que o Império Medo-Persa, de braço de prata na estátua de Nabucodonosor, que ele viu, aqui aparece como um urso. E até hoje os países que conformaram antigamente o Império Persa são países da Ásia Central que também formaram parte do urso da URSS, da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqueles países, por exemplo, que hoje são como Cazaquistão, Turkmenistão, Kirguistão, Tajiquistão e muitas outras, foram parte do império de Ciro Persa e dos persas posteriores. E diz que este urso se alçava mais de um costado que do outro costado. Por quê? Porque na aliança dos medos e dos persas, os persas eram mais fortes que os medos, mas eram seus aliados. Por isso aquele urso se alçava de um costado mais que do outro. E tinha 3 costelas, porque quando eles venceram principalmente 3 nações poderosas anteriores, e cada uma delas está representada por uma costela. Então Deus vai acrescentando à história universal
os detalhes do que aconteceria, colocando músculos acima dos ossos. Esses detalhes não apareciam assim na visão de Nabucodonosor, era mais simples, 2 braços. Aqui vê o urso se levantando mais de um costado e conquistando. Agora chegamos ao terceiro, que está no verso 6. Na estátua de Nabucodonosor, o terceiro era de bronze, era ventre e muslos de bronze, que era o Império Grego, que surgiu depois do Império Persa. O Império Grego foi dirigido, levantado por Alexandre Magno. E diz aqui, depois disto, ou seja, depois do Império Persa, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora acrescentou mais detalhes. Antes era ventre e muslos de bronze. Aí está o terceiro império. Depois de Babilônia, Medo-Pérsia, agora é Grécia. Mas aqui acrescenta detalhes. Se dá conta? Deus começou pelo simples e vai indo um pouquinho mais complexo. E ele disse o seguinte, olha aqui, semelhante a um leopardo. Que diferença há entre um osso e um leopardo? O osso é um animal lento e o leopardo é um animal muito ágil. Não sei se vocês conseguiram ver aquele filme recente chamado Alexandro. É um filme que mostra a história das guerras de Alexandre Magno com os persas. Os persas formavam exércitos até de 2 milhões de soldados. Iam devagar como um osso, com força lenta. Iam tomando cidades, comiam toda a comida da cidade, pegavam os homens, acrescentavam no exército deles, e assim iam avançando, e ninguém podia resistir eles. Mas Alexandre Magno não. Ele era muito rápido, ia para cá, ia para lá, se movimentava, se colocava em posições estratégicas, onde aqueles exércitos não podiam passar, senão que tinham que passar um por um, em aqueles desfiladeiros aí, que tinham que passar um por um, se colocavam num sítio onde eles não eram vistos, e quando iam passando os persas um por um, iam morrendo um por um, um por um, um por um, um por um, um detrás do outro. E eram muito ágeis. Essa foi a estratégia de Alexandre, e aqui é comparada com um leopardo. É um animal rápido, um animal veloz. As características de Alexandre, que em pouco tempo conquistou até a Índia, chegou até a Índia, desde Ocidente até a Índia. Mas disse aqui algo já interessante. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Por que aparece aqui o Império Grego dividido em 4 asas e 4 cabeças? Porque à morte de Alexandre Magno, ele dividiu seu reino entre 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eram os generais de Alexandre, que tinham várias partes, não? Tinha a Trácia, a Macedônia, a Síria e o Egito. O Egito era o sul e foi entregue a Ptolomeu, e daí surgiram os reis do sul, desde o Egito, os Ptolomeus. E os sírios foram na linha de Seleuco, e os antíocos da Antioquia de Síria. A capital da Síria foi chamada de Antioquia em honor à dinastia dos Antíocos. E os Antíocos eram parte dos Seleucidas, ou seja, o império da rama de Seleuco. O primeiro Seleuco foi Seleuco I Nicanor, e por causa do nome Seleuco, aquela rama dos gregos foi chamada os Seleucidas. Como a rama dos gregos no sul
foi chamado os Ptolomeus, por isso havia aquela cidade de Ptolemaida, em lembrança de Ptolomeu. E havia aquela cidade de Alexandria, em lembrança de Alexandre Magno, como depois fizeram Cesareia, em lembrança do César. E os outros foram da Trácia e da Macedônia. Tudo isso era Império Grego, que tras a morte de Alexandre se dividiu nesses 4 países: Trácia, Macedônia, Síria e Egito. Aí foi quando o pensamento egípcio dos mistérios de Egipto, que são os de Osíris, que são os mistérios da maçonaria de hoje, que é a religião egípcia do passado. E aí, os mistérios órficos, houve um sucessor de Orfeu, um profeta do paganismo, e esse sucessor se chamou Aglaufamos, e ele trouxe aqueles mistérios órficos do Egito para a Grécia, e a religião pagã de Grécia se baseia na egípcia. Vocês veem como o diabo vai falando suas mentiras de gerações em geração, vai mudando os impérios, vão mudando os nomes, mas são os mesmos deuses, que é os demônios se fazendo passar por Deus. Então, depois daquele Império Grego, chegou a era do Império Romano. Aqui vemos algo muito interessante que temos que ver agora, que Deus divide a história desde Babilônia hasta Roma em 4 principais impérios. Todas aquelas subdivisões estão dentro de uma divisão maior. Do Império Babilônico tem uma série de reis, de acontecimentos, outra série de acontecimentos na chamada civilização persa, outra na chamada civilização grega e outra a chamada civilização romana. Eu falo entre aspas, civilização. Agora chegamos à última delas, que é a que tem a história do Ocidente e que é a que nós temos vivido e na qual nós chegamos agora. Então, o verso 7 é muito importante porque nós temos vivido no verso 7 e agora estamos vivendo no verso 8. Mas vamos ver o verso 7. Depois disto, ou seja, depois dos períodos dos gregos, eu continuava olhando, ele continuava olhando, ou seja, perseverava em perceber e em entender. Continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, porque nenhum dos outros durou tanto tempo como este 4º animal. Durou mais que Babilônia, mais que Pérsia, mais que Grécia. Irmão, durou 20 séculos o Império Romano. Primeiro pagão, depois sacro, entre aspas, depois romão-germânico, depois a parte oriental também com o Império Otomano formando parte dele, até o século XX. Ontem vimos que estas 2 pernas do Império Romano, que correspondem a esta 4ª besta, chegaram até a Primeira Guerra Mundial. E aí terminou a sucessão válida de imperadores e começaram aquelas nações da Europa, a União Europeia. E vamos ver então isso aqui no verso 7. Terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Mas escute a última frase do verso 7.
E tinha, quem tinha? Esta mesma besta que é o Império Romano. Não podemos esperar o anticristo lá dos persas, do Japão, ou do Brasil, ou da África, não, irmão. Porque o anticristo surge dentre estes 10 chifres que surgem da quarta besta. A quarta besta foi o Império Romano, né? E do que foi o Império Romano é que surgem os 10 chifres. É a quarta besta a que tem 10 chifres. Olha aí, frase final do verso 7. E tinha 10 chifres. Essa frase é muito importante. Não são 10 chifres de um império novo, diferente, como Babilônia era diferente de Pérsia. E Pérsia era diferente de Grécia. E Grécia diferente de Roma. Mas os 10 chifres eram tidos por Roma. Então, é do que foi antigamente o território do Império Romano, da continuidade daquelas linagens, daquelas monarquias que deram lugar a 10 chifres. Então você vê que depois do século XX surgiu, no que foi o antigo Império Romano, a chamada União Europeia. Portanto, estes 10 chifres se correspondem com os 10 dedos de aquela estátua que viu Nabucodonosor. O quarto reino era aquelas pernas de ferro, que é o Império Romano Oriental e Ocidental, e quando aquela sucessão parou e se entrou no que é a Europa, no século XX, agora surgiu a União Europeia. Então, a União Europeia se corresponde com os 10 chifres. De fato, a União Europeia política foi iniciada por 10 países que são o núcleo duro da integração. Estou falando na linguagem que eles falam. Eles falam de integração diferenciada. Assim como quando você vê uma galáxia, no centro da galáxia está aquele buraco preto que engole todas as estrelas, onde está um movimento forte. Mas, na medida que você fica mais longe do núcleo, se vão formando como se fossem caudas, aquelas hélices da galáxia. Você vê? E então aquelas estrelas que estão mais fora, elas também giram ao redor do mesmo centro, mas giram mais lentamente. As que estão lá dentro giram mais rápido. Por isso, adentro está, na União Europeia, o que se chama o grupo duro da integração europeia. Começou pela Bélgica, e escute esse nome primeiro, Bel, que é o mesmo Baal, que é o mesmo Belzebu. E Bélgica se uniu com Luxemburgo primeiro, e depois se uniu com Nederland, ou seja, Holanda, e formaram os 3 países Benelux. E 3 países pequenos como Bélgica, Luxemburgo e Benelux chegaram a ter uma economia mais forte que a Alemanha sozinha, que França sozinha, que Itália sozinha, de maneira que os outros se foram unindo ao Benelux, até que no Tratado de Roma, a instância do Vaticano, as instâncias do Clube de Roma, as instâncias da Sociedade dos Jesuítas, Ratzinger estava detrás do príncipe Bernardo organizando a União Europeia, se criou a União Europeia Política com 10 países. E esses 10 países são o núcleo duro da integração europeia. Os demais vão chegando mais devagar, vão entrando no pacto com eles, vai se submetendo aos arranjos, aos requisitos dos 10. E até hoje, para decidir qualquer coisa na União Europeia, tem que ser 10 os países que estão de acordo.
Podem ser 30 os países que se associam, mas é o voto de 10 que decide que se aprova e que se desaprova. Essas são as leis internas da União Europeia. Estive estudando isso. Por que aparece às vezes 10 estrelas, e às vezes são 12, e vão subindo 15 países, 16, agora já vão 27, e já estão por entrar outros 13, Croácia, Bósnia e Herzegovina, e Moldávia, e continua engolindo, e agora querem engolir também o G20, que já não só abrange a Europa, porque, como dizia Herman Van Rompuy, a União Europeia é o embrião do governo mundial. Mas começa como 10 chifres que saem da quarta besta. E justamente o que era o Império Romano foi herdado por 10 monarquias que até hoje existem, as 10 monarquias. E essas monarquias pertencem ao grupo dos Bilderberg, as pessoas que controlam o mundo detrás dos véus, detrás das bambalinas. Eles são os que decidiram trabalhar pela União Europeia. Isso está nos planos deles desde que começaram a se reunir naquele hotel da Holanda chamado Bilderberg, de onde eles tomaram esse nome Bilderberg. Daquele hotel onde se reuniram para planejar isso. E logo eles deram um passo através de tratados e novos tratados, ir preparando a plataforma para o governo de um só na Europa, que passe depois a governar também o mundo. Esse é o plano deles, claro, específico, que aparece em seus documentos, nas conversas. Tudo isso tem sido publicado por vários autores, pesquisadores. Não estou inventando coisas, estou fazendo um resumo muito apertado. Realmente isto já vem se movendo como mistério de iniquidade de todas essas décadas, especialmente da segunda metade do século XX. Os tratados têm sido cada vez acordos novos para facilitar um governo, primeiro sobre a Europa, mas depois sobre o mundo. Então, o Tratado de Roma é para que nasça a União Europeia. O Tratado de Maastricht foi para que nascesse o euro, uma moeda. E o Tratado de Lisboa é para que nascesse o governo executivo da Europa. Já não aqueles chifres dando voltas, tornando-se cada 6 meses a presidência da Europa, mas sim um presidente permanente e que tenha verdadeiro governo sobre os presidentes da Europa. E isso que aconteceu agora, como está escrito. Agora vamos chegar ao verso 8, porque o verso 7 é mais conhecido. Pelo menos tarde a gente conhece, sim, que na Europa a União Europeia surgiu no que era antes o Império Romano. E já muito tempo atrás, muitos irmãos estavam esperando um Império Romano revivido, ou redivivo, que é outra maneira de falar a mesma coisa. O que eles não sabem é que isso que faz o Tratado de Lisboa. Agora veja que é o Tratado de Lisboa na profecia. Passamos ao verso 8. Esse é o tempo no qual nós estamos. Leia com muito cuidado este verso 8. Estando eu a observar os chifres, ou seja, os 10 chifres que saíram dessa quarta besta, ou seja, a União Europeia, porque às vezes nós não observamos o que acontece na União Europeia e por isso não entendemos as sinais dos tempos. Lembre-se que o Senhor muda os tempos, remove reis e estabelece reis. E se nós não estamos olhando atentamente como olhava Daniel, as sinais dos tempos vão passar e não vamos perceber. Porque em lugar de estar vendo isso, estamos vendo futebol,
vendo um campeonato mundial, alguma outra coisa, Fórmula 1, qualquer coisa dessas, carnaval. E o diabo está fazendo as coisas dele justamente quando a gente está distraída, é quando eles fazem as coisas deles. Então diz aqui, irmão, leia com seus próprios olhos cuidadosamente o verso 8 de Daniel 7, irmão, porque esse é o nosso tempo agora. Estando eu a observar os chifres da União Europeia, eis que entre eles subiu outro pequeno. No início não aparece grande, notório, é chamado propositadamente de pequeno. Essa é a característica daquele que será o anticristo depois. Não começa como um anticristo feroz, começa como um chifre pequeno, depois vai falar mais detalhes dele, mas aqui está falando as características iniciais. Subiu outro diferente dos 10, vê? Entre eles subiu outro pequeno, diante do qual, não depois, sino diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre, neste pequeno que subiu entre os 10, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. No verso 9 diz: continuei olhando até que foram postos os tronos, o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Ou seja, o verso 9 é o reino de Deus, é o reino dos santos do Altíssimo. E o último anterior, imediatamente anterior ao reino do Senhor, é este chifre pequeno que começa a se engrandecer, que começa a falar insolências. Esse é o último. Um pequeno que sai entre 10 para se engrandecer aos poucos. Esse é a última sinal antes da consumação do século. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E começou a alerta amarela, haverá guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Isso não é o fim, é necessário que isso aconteça assim, vai se levantar nação contra nação, mas depois sereis atribulados, começa o princípio de dores, já é alerta laranja. Vão ser perseguidos, vai haver até concílios contra vocês, alguns vão matar, mas será pregado este evangelho do reino até o fim. Então virá o fim. Quando, pois, já, quando chegou o fim, alerta vermelha, quando virdes a abominação desoladora que falou Daniel, então aquele que lhe entenda, vou mostrando a sinal final, que é esse chifre que coloca a abominação desoladora. Aqui começou a falar dele, antes já estava incluído quando disse que aqueles 10 dedos dos pés formavam um reino dividido. O reino era dividido, mas era um reino. Eram alianças, acordos feitos para manter a Europa unida. Para isso eles colocaram um presidente executivo da Europa, para manter unido o reino dividido. O reino em parte forte, em parte frágil. Os países frágeis têm que ser ajudados pelos fortes, para manter a união, manter o euro, tudo isso junto. E aqui começou a falar, não fala tudo, mas escute agora, graças a Deus que Daniel perguntou. Agora vamos ouvir a indagação de Daniel. Estivemos lendo em Pedro que
que os profetas indagaram, inquiriram diligentemente. Vamos ver o exemplo de Daniel. Depois que descreve a vinda do Senhor, o reino do Senhor, verdade? Hasta o verso 14, quando fala que ao Senhor lhe é dado domínio, que não vai passar. Né? Então, no verso 15, diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Verso 16: cheguei-me a um dos que estavam perto. Aí começa a indagar Daniel, a pesquisar diligentemente, e lhe pedi a verdade. Primeiramente fala acerca de tudo isto. A pergunta foi acerca de tudo que viu, desde a primeira besta como leão, aquela outra como urso, aquela outra como leopardo, e aquela de ferro que tinha 10 chifres e um chifrinho pequenininho que saía no final, antes da vinda do reino do Senhor. Então ele perguntou por todo em geral. Então eu veio e fiz uma explicação no céu. Disse: assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Quem? Aquele que estava assistindo era alguém da época do futuro. E ele perguntou a esse que assistia às coisas no final. E esse foi que respondeu e disse: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Assim que o céu explicou que eram 4 animais e que esses 4 animais eram 4 reis. Mas escute, ponha atenção: 4 reis não quer dizer 4 pessoas, sino 4 reis. Por exemplo, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, mas teve um Nabucodonosor II, que era ainda o rei da Babilônia. Depois veio Evil-Merodach, que era rei da Babilônia. Nabonido, que era rei da Babilônia. Belsassar, quando ele viu esta visão, era o rei da Babilônia. Muitas pessoas, mas um mesmo rei, o rei da Babilônia. Já depois não. Quando Deus muda os reis, muda o império, agora vai embora a Babilônia, vem Pérsia, surge Dario Medo, mas Ciro Persa, depois veio o filho de Ciro Persa, que foi Cambises, depois um mago que usurpou o reino, Esmesdes Bardiya, e foi recuperado pelo Dario Estaspes, e aí vem Xerxes e Artaxerxes, um monte de pessoas, mas um só rei, o rei da Pérsia. Então, o posto de rei da Pérsia é ocupado por muitas pessoas, mas é um rei. Se dá conta? Um rei, não uma pessoa. Por exemplo, você fala o Papa. Bom, o Papa é o rei religioso de Roma, mas quando eu nasci era Pio XII. Não sei quando você nasceu quem que era, Juvenal, Leão XIII, quem que era. Bom, depois veio João XXIII, o Papa. Depois Paulo VI, o Papa. E depois João Paulo I e o Papa. João Paulo II, o Papa. Bento XVI, o Papa. Um rei, o Papa. Mas muitas pessoas. Assim, muitos imperadores romanos, mas um rei de Roma. Muitos seguindo, governando Grécia. Em total, Alexandre, luego as divisões, mas era um rei, um império, não uma pessoa. Porque quantas pessoas têm governado na terra os impérios e ainda o reino não veio, mas o Senhor fala que são 4 reis que se levantarão e depois virá o reino de Deus. Então esses 4 reis não são 4 pessoas, são 4 impérios. Babilônia,
Medo-Pérsia, Grécia e Roma. 4. E os 10 chifres saem do quarto. E o chifre pequeno final sai dos 10 do quarto império. Você dá conta? É a continuidade do que foi Roma. Mas Roma tem aquele período imperial e depois tem o período da União Europeia, mas são chifres que tinha a quarta besta. E dentre eles, que é a União Europeia, é que surge aquele pequenininho que depois vira blasfemo, e vamos ver o que vira aqui, o próprio anticristo, mas no final. No início é pequeno, juntando gente, fazendo pactos, paz, segurança, mas aqui fala quem que é este. Está mostrando que tem um período pequeno e vai se engrandecendo. Se você conhece as coisas como tem sido, você fica assombrado como a Bíblia falava disto já. Então, irmãos, seguimos lendo aí. No verso 19, note, já falou 2 vezes, não? A mesma história já contou ela 2 vezes. Mas a segunda vez, aquele assistente fiz explicações graças ao diligente inquirimento de Daniel. Agora diz o verso 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele seguiu pesquisando. E ele estava no tempo de Belsassar. Não tive interesse nenhum em Belsassar, nem Ciro, nem Alexandre Magno, senão na quarta besta. Olha, graças a Deus pesquisou isto Daniel, né? Tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés que sovejava. E também, note o interesse de Daniel, não só da besta final, mas também dos 10 chifres que tinha na cabeça. Quem tinha na cabeça esses 10 chifres? A quarta besta. Esse era o interesse de Daniel, era o tempo do fim. Você dá conta? E disse, e do outro que subiu, aquele que subiu no centro da União Europeia. Oh, irmão, coloque atenção nisso. Aquele outro que subiu, de diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto, agora começou a crescer, do que seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Meu Deus, vê como vai acrescentando a revelação deste chifrinho. No começo parece um reino dividido, não aparece nada, não. Mas fala, bom, um chifre pequeno que falava algumas palavras eloquentes, hein? Mas depois começa a aparecer mais detalhes. Não é qualquer este chifre pequeno. Não é qualquer coisa o que acontece na Europa, irmãos. Porque os 10 chifres são na União Europeia. E que é o Tratado de Lisboa? O Tratado de Lisboa é a decisão da Europa de entregar-se o poder a um só governante. Que já não sejam 10 presidentes se rotando, sino que seja um presidente de presidentes. Isso que decidiu o Tratado de Lisboa. E agora, nestes dias, precisamente a esse presidente, encarregaram o trabalho de reforçar o Tratado da Europa, reforçar as medidas de união
ele que controla os pressupostos dos países, que imagina que o Brasil vai fazer um orçamento e tem que pedir permissão a alguém para aprovar o orçamento. E esse alguém disse, não pode passar de aqui, não pode gastar nisto, tem que baixar os salários, tem que aumentar tempo de trabalho para a pensão, o déficit não pode chegar aqui. Alguém governando os países, quando tradicionalmente cada país, se é um país, se governa sozinho. Mas a Bíblia disse que eles cederiam soberania e entregariam seu poder a um. Mas quem é esse a quem se entrega o poder? O que vai ser o anticristo? Só que primeiro aparece pequeno e depois vai sendo mais robusto que seus companheiros e começa a ser insolente e depois começa a perseguir os cristãos até a vinda do Senhor. Esse é o último que fica, o último. Depois já é o reino, os tronos e o reino de Cristo, um milênio estabelecido depois deste. Este é o último. Ou você acha que tem espaço para outro aqui? Irmão, aquele a quem nos Deus se entrega no poder, ainda seja pequeno, se engrandece até perseguir os próprios santos. Só que não faz isso no início. No início é pequeno. E o que fala a Bíblia? Que vamos fazer com estas profecias e que vamos fazer com a atualidade europeia? Podemos tirar as profecias? Não. Podemos dizer, não tem acontecido nada na Europa? Não. Se você não é ciente disto, as coisas têm acontecido. Se você pesquisa, você vê os acontecimentos. Se você quer ver um repasso deles, está num CD, num DVD, um monte de documentação para você estar consciente do que já está acontecendo na Europa. Então, olha aqui. Todavia vem a resposta. Já falou 3 vezes, mas você percebeu que vai falar 4 vezes da mesma coisa? E cada vez que fala acrescenta algo novo? Você vê? Graças a Deus. Agora diz assim. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será, verso 23, diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Esse é o Império Romano. Os 10 chifres, que é a União Europeia, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Note, irmãos, são as monarquias do que era a Europa, que estão dentro do Bilderberg, buscando a União Europeia, estão no Clube de Roma, estão no Tratado do Vaticano, Tratado de Roma, auspiciado pelo Vaticano, por o jesuíta Ratzinger. E eles são os que criam a União Europeia. Esses são os 10 chifres. E disse, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão de aquele mesmo reino. Ou seja, a União Europeia surgindo do que foi o Império Romano. E depois deles, se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abatirá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação. Esse é este chifre. Mas depois se sentará o tribunal para lhe tirar o domínio,
para o destruir e o consumir até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração, graças a Deus. Mas, irmão, vou chamar a atenção de alguma coisa. Você sabe que quando o Tratado de Lisboa se realizou nos termos finais, 2007, o Tratado de Lisboa foi 2007 que se estabeleceu, e colocava o ano 2009 como o último tempo em que já tinha que aparecer o executivo da Europa. Tinha aquelas presidências rotativas, que eram os 10 funcionando, que é o que representa essas presidências rotativas de 6 meses tal país, 6 meses tal país, 6 meses tal país. Mas eles falavam, Europa não está falando com uma mesma língua. Precisavam ter uma mesma moeda, precisavam estar mais juntos e que houvesse uma representação europeia. Não países, não Alemanha, não França, não Itália, não Croácia, não, Europa. Então precisavam ter um executivo europeu, a quem todos eles entregassem soberania para que ele governasse Europa como Europa. E isso que estabelecia e estabelece, e ainda mais estreito agora com a reforma do Tratado de Lisboa para forçar mais a união. Isso foi estabelecido em 2007, que em 2009 já tinham que ter essa pessoa governando. Os que estamos interessados em profecia, sabendo o que fala a Bíblia, estávamos de olho aberto no que acontece na Europa. Um dia estava em Brasília, na casa de nosso irmão Guto, e tive um momento livre que não tinha, e o Senhor me deu esse momento livre, justo no momento que estava vendo as notícias da BBC, que aparecem as 10 últimas notícias, vai aparecendo, a última aparece de primeiro, aí, um renglão. E eu estive lendo as 10 notícias, não falava nada disso, mas quando eu ia fechar, pum! Apareceu na minha narina essa última notícia. Foi escolhido o presidente da Europa. Fiquei, escrevi nos correios, irmão, chegou o europeu, passei para alguns irmãos. No momento, quando eu ia fechar, apareceu aí a notícia. Irmão, vi como foi. Agora, com alguns irmãos está este material. Houveram algumas reuniões secretas, não dos parlamentários da Europa, isso foi depois, mas das elites dos Bilderberg, com as monarquias e os donos de multinacionais e de bancos, o grupo Bilderberg. E havia 4 candidatos para ocupar esse lugar. Aqui diz que 3 diante deles seriam tirados. Os 4 eram pessoas, todos importantes. Um era Tony Blair, nada menos que o primeiro-ministro da Inglaterra. Esse era um candidato. O outro era Miliband, representante da Commonwealth britânica. O terceiro era Ben Kelly, o presidente da Holanda. E o quarto, caladinho, pequenininho, não falava nada, não se promovia diretamente, era o presidente da Bélgica, por onde começou a União Europeia. O nome dele era Herman Van Rompuy, que significa Senhor do homem do caminho largo, marido de Roma.
formado pelos jesuítas, um homem doutor em economia e em filosofia, escritor, uma pessoa que escreveu vários livros, e um livro desses, não sei se vocês lembram aquela novela de George Orwell chamado 1984, onde fala do Big Brother, o grande irmão que controla o mundo, se lembra? E aqui em Brasil tem esse programa na televisão, Big Brother, por causa daquela novela que fala do governante mundial controlando o mundo inteiro. Esse é o tema da novela. E este personagem escreveu um livro da esperança de 1984, falando da esperança do Big Brother. Imagina. Escreveu um livro, O Cristianismo na Era Moderna. Quando era presidente da Bélgica, sendo católico aparentemente, jesuíta, ele permitiu os abortos, os matrimônios gays, muitas coisas liberais. O país mais liberal é a católica Bélgica. O primeiro que estabeleceu o assunto do controle através de vacinas foi ele na Bélgica. E ele já vinha se reunindo nas reuniões secretas com os Bilderberg. E ele era um deles. Ele foi chamado por um dos reis da Bélgica, porque Bélgica é um reino. E ele foi chamado pelo rei da Bélgica para solucionar os problemas da Bélgica, porque Bélgica estava sendo destruída pelos Valois, que eram francófonos, que falavam francês, e os Flemish, ou flamengos, que falam parecido ao alemão, um flamengo. E ele veio e colocou tudo aquilo que estava em desordem e fez uma maravilha da Bélgica, fiz consenso da Bélgica, chegou a ser chamado o Salvador da Bélgica. E os outros três que havia antes dele, ele era o quarto, caíram diante dele. Ele fez um discurso, o discurso que ele fez nos Bilderberg para conseguir o apoio para ele ficar na cabeça da Europa, está nas mãos dos irmãos. Eu consegui completo. Aí está o discurso, aí você pode ver que realmente ele vinha já trabalhando pela União Europeia e pela União Global com os Bilderberg desde tempo atrás. Isso fica evidente no discurso dele. Ele propôs certos impostos para manter o governo. E ele conquistou as elites. E o dia 19 de novembro, dia do homem, justo 2009, que o Tratado de Lisboa falava, esse dia tem que ser. Esse ano não pode passar. O Tratado de Lisboa estabelecia como limite 2009 para estabelecer esse personagem. Esse mesmo dia escolheram ele, colocaram ele, saiu na televisão e falou assim, que 2009 era o primeiro ano do governo mundial. Falou diante dos presidentes, porque foram os presidentes que fizeram a ele presidente deles. Irmão, isso já aconteceu em 2009, novembro de 2009. Depois, quando começou 2010, ele já começou a exercitar seu poder. E agora você escuta os outros presidentes e você coloca atenção no que está passando na Europa. A P. Merkel da Alemanha e Sarkozy da França, que são mais poderosos, estão pedindo reforçar a estrutura e que ele continue governando mais. Quando os parlamentares da Europa viram que isso não foi decidido pelo povo, ninguém do povo votou por ele. Foi um arranjo daquelas famílias, dos Bilderberg. Então um parlamentar italiano de nome Mario Borghesi, mas não era parlamentário do parlamento italiano, sino do parlamento europeu. Ele fez uma denúncia
E disse, como é possível que não se estão fazendo as reuniões aqui no parlamento, escolhido pelo voto popular, senão somente uns arranjos das elites, dos Illuminati, dos Bilderberg, da Comissão Trilateral, do Council for Religion, mencionou todas aquelas elites, e eles são os que estão escolhendo e o povo não sabe nada. E fiz uma denúncia pública que também está nos documentos que ficaram com os irmãos. Há pouco tempo disso, a polícia pegou esse parlamentário que tinha imunidade parlamentária do Parlamento Europeu e bateram nele, golpearam aquele parlamentário, deixaram ele tudo inchado, tudo. Um parlamentário, só por falar a verdade. Quando ele veio aqui a conversar com Lula, perguntaram a Lula o que pensava deste personagem. Ele falou, um grande iluminado. Isso que falou Lula dele, um grande iluminado. Irmão, a Bíblia fala que da boca da besta, da boca do falso profeta e do dragão sairiam espíritos imundos que vão os reis da terra para os reunir. Sabe qual é o trabalho deste personagem? Está visitando os reis da terra para reunir a todos eles num governo mundial. Isso que está fazendo. Fazendo pactos e pactos e pactos e pactos. E os documentos dos pactos estão aí com os irmãos, quem queira ler eles. Aí estão. Não estamos inventando. Você pode ler, se reunindo com os líderes religiosos, especialmente com os judeus e os árabes. Que aí está nas fotografias, aí está no discurso, aí está tudo, até os filmes. A gente pensa, mas não está passando nada, não. A gente não está vindo quase nada, mas muita coisa está passando. A gente não se dá conta disto. Então, irmãos, vamos completar aqui este capítulo, por causa do complemento, com duas passagens, e depois tomamos aquele descanso. Vamos aí na Apocalipse. Apocalipse, vamos a ver o capítulo 17 por enquanto. Apocalipse, capítulo 17, porque Apocalipse complementa a profecia de Daniel, se baseia em Daniel, amém? E enriquece Daniel. Então vamos a Apocalipse, capítulo 17. Diz o seguinte, Apocalipse 17, verso 7 inicialmente. Apocalipse 17, no verso 7, diz o seguinte: o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo. Na seguinte sessão vamos entrar com mais detalhes acá. Por enquanto vamos ver a transição entre os 10 chifres e o chifre pequeno que se engrandece. E caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, ou seja, os 5 impérios anteriores a Roma, que já caíram, que foi antes de Roma, Grécia, antes Pérsia 2, antes Babilônia 3,
antes a Síria 4 e antes Egito 5. Os 5 impérios mundiais antes do Império Romano. Agora diz assim: existe, ou seja, Roma, já vão 6. E o outro, ou seja, aqueles 10 chifres que sairiam na Roma, ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco, comparado com o que durou 20 séculos Roma e somente meio século União Europeia, não é nada. E disse: e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e camina para a destruição. Ou seja, depois de Roma que os 6, vem os 7, que são os chifres, e depois vem o 8º, que camina para a destruição, aquele que sai dentre os chifres. Né? Verso 12, coloque atenção no verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda no tempo de João não receberam reino. Por isso era que Paulo dizia: ainda espera até que seja tirado o que agora está. Né? Enquanto estava Roma, não podiam aparecer ainda os 10, que era só no final de Roma, para dar o poder ao filho da perdição. Então Paulo fala: vocês sabem quem está detendo até que este seja tirado do meio, e então se manifestará aquele. Então diz aqui, verso 12: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, um breve tempo. Note, os 10 que estão circulando junto, aparecendo com ele no início, e depois cedendo soberania, como tem acontecido. E disse mais, verso 13, escute, irmão, o Tratado de Lisboa. Olha o Tratado de Lisboa no verso 13. Tem estes, os 10 chifres, um só pensamento. Qual é o pensamento dos 10 chifres? E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, delegam a soberania dos seus países a um governante. Se dá conta? Se dá conta, irmão? Mesmo que fala Daniel 7, fala Apocalipse. Tem estes, os 10, um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Verso 16, escuta aqui: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seus corações incutiu Deus que realicem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste a grande cidade que domina sobre o rei da terra, no tempo de João, Roma, vestida de púrpura, escarlata, como o colégio cardenalício e o colégio episcopal. O homem foi formado por jesuítas. No blog que ele tem, ele publicou um documento em francês que eu li completo. E nesse documento, Herman Van Rompuy faz uma análise das últimas encíclicas sociais dos papas. E nessas encíclicas
ele vai mostrando como foi evoluindo o catolicismo até desembocar num governo mundial. Chega na última encíclica de Bento XVI, que se chama Veritas in Caritate, ou seja, verdade em amor. E nessa última encíclica, Bento XVI escreve da necessidade urgente de estabelecer um governo mundial. E aí fala incluso com a linguagem das profecias de Daniel e diz: é hora de que Europa saque as suas unhas de ferro. Isso fala Bento XVI naquela encíclica, falando, preparando tudo para um governo mundial. E Hermann von Rompuy, que é jesuíta, que é os jesuítas e a Igreja Católica cavalgando sobre a besta, a aliança da religião com o governo mundial, com a política, ele se baseia nas epístolas, nas encíclicas dos papas, a evolução social do pensamento papal, desembocando no governo mundial com Bento XVI, para justificar a entrada dele no governo global. Ele justifica sua entrada no globalismo nos papas. Num documento, por esse documento ele foi louvado lá pela Universidade de Lovaina e tem dado um monte de títulos de doutor honoris causa. Faz pouco deram o prêmio da nova economia, porque ele está dirigindo a economia da Europa, mas não só da Europa. Ele fala: o tempo econômico já passou, agora temos que passar o tempo político e ao tempo global. Esses são os documentos dele, se você lê os documentos com cuidado. Isso está já acontecendo. Depois escreveu uma ideia, depois de ter sido feito doutor honoris causa por aquele documento mesmo que falou das encíclicas sociais papais em Lovaina, Bélgica, aconteceu um assunto. Ele escreveu um documento que me deixou assombrado, porque aqui fala que depois eles mesmos vão comer as carnes da ramera. Então ele escreveu da prostituta, da fornicária, e ele titulou o documento dele: Bento XVI vai ficar assombrado. Esse é o título do documento de Hermann von Rompuy. Bento XVI vai ficar assombrado. E disse: e por que esse título? E comecei a ler o documento. Aí está esse documento com os irmãos. Ele disse que o Papa está sendo muito estrito, está sendo muito conservador, muito radical. Nós agora estamos na sociedade moderna, temos que adaptar à moralidade moderna, eutanásia, aborto, casamento gay, tudo isso. Por isso disse que Bento XVI vai ficar assombrado, porque o presidente da Europa está propondo mais liberalidade ao próprio Papa. Oh, meu Deus, que coisas! Ele é aficionado a escrever enigmas, escreve enigmas, assim, versos de 3 renglões, como os haikus japoneses, e diz coisas estranhas nesses haikus, que são poemas de 3 renglões. E há um deles que diz assim: publicou agora em abril deste ano um livro de haikus com os enigmas dele. E há um enigma dele que diz, mais ou menos lembrando, ele diz assim: os pássaros estão cantando em sinfonia, mas há um pássaro que cantou acima de todos eles. Esse é o enigma. Esse é o poema dele. Você que acha dessa letra aí?
Os pássaros estão cantando em sinfonia. Começaram na União Europeia, o G20, o governo mundial, a necessidade, tudo em sinfonia. Mas houve um pássaro que cantou acima de todos eles. Ou seja, a sinfonia de todos colocou a cerechinha na sobremesa. E esse é ele. Quando estavam reunidos lá no Parlamento Europeu, que fica em Estrasburgo, que é um edifício propositadamente levantado conforme um modelo da Torre de Babel. Assim como aqueles zigurats que vocês veem da Torre de Babel, assim edificaram um moderno edifício com o mesmo jeito da Torre de Babel, todo falado em 10 línguas, 10, justamente 10, e aí se reúne no Parlamento Europeu e de vez em quando ele dá seu informe ao Parlamento Europeu, não de nações, sino da Europa. E quando estava lá, escreveu um enigma. Ele disse, no meio das torres, no meio das raças, no meio das línguas, no meio das religiões, eu busco o meu caminho. No meio das torres, das línguas, das raças, das religiões, ele está buscando o seu caminho. A cerecinha na sobremesa. Você vê? Tem outros falando da natureza, algunos falam da desolação, da soledade. Mas é um personagem que apareceu na Europa, que não podemos dizer que não existe, não podemos negar que ele foi entregue o governo da Europa pelos presidentes da Europa, e ainda os maiores estão pedindo que exerça mais poder, estão pedindo isso. Quem falava disso? Que do que foi o Império Romano surgiria aquele chifre? Não foi já a União Europeia? Não foram 10 as nações fundadoras da União Europeia? E agora não são os presidentes da União Europeia que entregaram já o governo a um, e antes dele subir, 3 que competiam com ele caíram, todos eram presidentes, ele também, mas ele ficou, os demais caíram. Podemos negar que a Bíblia fala o que fala em Daniel 7, em Apocalipse? Podemos negar? Podemos negar que estão acontecendo coisas na Europa que parecem muito com o que a Bíblia fala? Que eu não quero ser dogmático, mas como falei ontem, os atalaias têm que dizer, irmão, tem um movimento raro lá. Parece que os filisteus estão lá. Pode ser uma vaca, mas pode ser os filisteus. Tem que seguir de olho. Não estou sendo dogmático, mas não posso calar. Tenho que avisar, irmão, estejam de olho no assunto. Façam seguimento cuidadoso. Não é preciso comer todo o ovo para saber se está podre. Já tem um cheirinho, você já sabe que esse ovo está podre. Não precisa comer tudo. Mas eu não vou decidir por você. Mas eu chamo a atenção. Irmão, faça seguimento cuidadoso. E você decida por você mesmo. Obrigado, irmão. Vamos parar agora. Não sei que horas temos. Como? Ah, bom. Então vocês dirão quando fazemos outra parte. Amém. Está com vocês.